Esse assunto eu não quero perder nenhum segundo. Doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Como Bom vai? dia. Tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos em casa. Sempre um prazer tê-lo aqui. Já estávamos Prazer com sempre saudades. Doutor Roberto hoje vem com uma bomba. Porque esse lance aí é uma bomba. Eu imagino que no consultório você vai começar a conversar com o paciente, entender um pouco da rotina e muita gente tenta fazer dieta sozinha. É verdade. Essa que é a verdade. Aí você começa a fazer a sua dieta, você começa a reduzir calorias, você começa a contar calorias e você não consegue emagrecer. Isso já aconteceu com você? Pensa bem e daqui a pouquinho você nos responde. Pensa bem. Doutor Roberto, o que acontece? Como é que esse lance, o que está acontecendo com esse metabolismo que mesmo que a pessoa tente mudar tudo, reduzir calorias, ela não perde peso? Tem fatores que podem estar atrapalhando, Carol, sem dúvida. A gente vê na prática algumas pessoas que passam por isso. Ou tem uma dificuldade de emagrecer, ou uma facilidade enorme de ganhar peso, né? De mais aumentar a gordura do que queimar. Então tem, óbvio, né, alguns fatores hormonais, metabólicos, alterações da tireoide, alterações do ovário, alterações da suprarrenal, declínios hormonais muito acentuados, que também precisam ser descartados, tá, Carol? Tá. Isso é um primeiro degrau. E hoje é o Dia Internacional da Tireoide. Da tireoide? É hoje. Também. Olha só, gente, vamos ficar atento, né? É um hormônio importantíssimo para o nosso metabolismo, mas excluindo patologias ou desbalanços hormonais, a maneira como a gente monta um prato, Carol, às vezes influencia direto. O que eu quero chamar a atenção hoje, que não é só o total calórico que a gente come no dia que pode influenciar no teu peso. É óbvio que a gente tem que restringir um total de calorias para quem quer perder peso, né? Pensado, com orientação, qual o valor calórico que eu vou seguir para perder peso. Mas às vezes algumas pessoas montam, quando querem fazer por conta própria, contam calorias, mas na hora de montar os pratos não sabe como distribuir essas calorias ao longo do dia. A gente vai estar na frente dos carboidratos, na frente das proteínas, na frente das gorduras, na frente das fibras e às vezes não sabe como colocar isso no prato. Entendi. Então, é aí que eu quero mostrar hoje que existem dois hormônios que vão atuar diretamente depois que a gente come e no intervalo até comermos de novo. A gente tem um estado pós-prandial imediato, acabei de comer. Coloquei a comida no prato, mastiguei, engoli, ele sofreu digestão e foi absorvido lá no intestino. Um monte de nutrientes começam a entrar no seu sangue, principalmente a glicose, que é um combustível que o corpo vai usar para energia. A gente precisa dessa glicose. Como um carro precisa de uma gasolina, que você parou no posto com o tanque vazio, colocou 1 litro no teu motor e teu carro faz 10 km por litro, esse litro que foi colocado no posto, para que o motor queime, são 10 km para que seja queimado. O corpo humano não vai queimar, você saiu do posto com 1 litro lá no seu tanque, não é no primeiro quilômetro rodado que esse litro já foi embora, tem que rodar 10. Ou seja, o dia todo. O corpo humano, depois que você comeu, aquele total de glicose que entrou no teu sangue é um combustível que o corpo não queima de uma vez. Ele vai começar a queimar ao longo das horas que se sucedem. E é aí que entra o equilíbrio de dois hormônios que eu quero chamar a atenção, que vão influenciar no tanto que você vai estocar desse combustível e como vai usá-lo 1 hora depois, 1h30, com mais ou com menos eficiência, ou com mais ou com menos facilidade. E pode ser que algum grupo, algumas pessoas, então, para não perderem peso, estejam errando na composição. E ao invés de gastar isso durante todo o dia, estão guardando. Exatamente. E mais aí é estocando quando dá o do problema. que usando. Exatamente, Carol. Vamos rodar um vídeo para começar a entender. Vai explicar. Vamos conhecer que hormônios são esses. Então, preste atenção que vai destravar o metabolismo de todo mundo. Primeiro aqui, quando a gente acaba de comer e o alimento chega lá no nosso estômago, ele vai sofrer uma digestão, né? E depois de digerido, ele vai virar uma moléculazinha chamada glicose, que é o combustível que as células aqui, está em G, é a glicose, que vai vir principalmente dos carboidratos, nós vamos falar dos carboidratos. As proteínas podem fornecer um pouquinho de glicose, doutor Roberto? Também, elas podem virar glicose se o corpo não tiver o carboidrato, a proteína também vira glicose. Entendi. Bom, uma vez absorvido, vai ter que haver a chegada dessa glicose em alguns lugares. Para onde vai essa glicose? Então, o corpo vai estocar essa glicose, agora nós vamos ver, dependendo de um hormônio que tem que ser liberado, que é um hormônio chamado insulina. Certo. O que a insulina faz? É o hormônio que vai destinar essa glicose para algum lugar. Perfeito. Essa glicose vai para onde? Uma parte, eu não sei se vai aparecer aqui no vídeo, não sei se está só o início, acho que está só o início do vídeo, não tem problema. Para onde essa glicose vai? Para onde que vai? Em última instância, a glicose vai para dentro de todas as células, para ser usado como energia.
Um pouco, essa glicose vai ser estocada em saquinhos, que dura pouco tempo, chamado glicogênio. Esse tal glicogênio, que são saquinhos de glicose, fica um pouco no fígado, tá? E o que passar, aí vem a carga glicêmica dos carboidratos. O que é carga glicêmica? É o total de glicose que esse carboidrato vai gerar. Quando é muito depois de uma refeição, parte dessa glicose não tem como ser queimada de imediato. Vai ser também estocada no tecido adiposo, nas células de gordura. Diretamente? Diretamente. E quem faz esse papel é a insulina. Uma pergunta, doutor Roberto. O que a gente tem que prestar mais atenção? No índice glicêmico ou na carga glicêmica ou nos dois? Nos dois, Carol. Carga glicêmica é o total de glicose que o carboidrato te dá. Por exemplo, o exemplo extremo de um carboidrato com uma carga glicêmica alta, o açúcar refinado. Ele vai virar muita molécula de glicose. Índice é velocidade. O que a gente tem que pensar, então, para começar a raciocinar? Vamos para o... Não sei se já pode passar agora a imagem do PowerPoint. Vamos para a primeira imagem do PowerPoint que vai explicar então essa pergunta. Porque eu sempre tive essa dúvida. Poxa vida, a gente já olha lá, já fala, não, o índice é alto, então é porque é tudo alto. Mas nem sempre, né? Pode ser que a carga glicêmica seja baixa e o índice alto? Na verdade, pode. Por exemplo, melancia tem uma carga um índice glicêmico alto, absorve muito rápido, mas a carga é baixa, né? Olha essa gangorrinha aqui, que legal, Carol. Saber disso. Agora vai ficar mais fácil para quem está em casa, tá? Quando a gente acaba de comer, e vai entrando glicose, dependendo da quantidade e da rapidez, tanto o índice quanto carga, a liberação de insulina é proporcional à quantidade e rapidez de glicose que entrou no teu sangue. O que vai acontecer? Quando a insulina é produzida num pico muito alto, em grandes quantidades, a gente tem que pensar no intervalo entre uma refeição e outra. Você fez uma refeição e vai levar 3 horas para comer de novo. Você fez seu café da manhã e vai às 9 e vai almoçar ao meio-dia. Você deu um intervalo de 3 horas. Nesse intervalo, essa gangorrinha que eu vou falar agora é que influencia muito no tecido adiposo de você estocar mais ou menos ou usar mais ou menos. Enquanto a insulina está trabalhando, você acabou de comer, entrou glicose, a insulina é liberada num pico muito alto. Agindo, a insulina está agindo, está jogando glicose para dentro da célula, mas também está estocando glicose como tecido adiposo. A glicose vira gordura e fica nas suas células de gordura para ser usada daqui a 1h30, porque o corpo vai precisar dessa reserva daqui a pouquinho. Independente se foi um carboidrato desse sanduíche, ou se foi uma fruta, ou se foi qualquer coisa. Todo carboidrato vai virar glicose, alguns muito, alguns pouco. Então, um açúcar, um refinado, um arroz branco vai virar muito mais do que um alface, que vai virar menos. Então, o total de carboidrato do prato tem que ser pensado, né? Quanto eu vou colocar, qual carboidrato eu vou colocar, que nós vamos dar um exemplo no final. E um pouquinho sempre vai virar gordura. Vai virar gordura. Só que vamos imaginar que daqui a 1h30 eu preciso dessa reserva, tá? Daqui a 1h30, aquela quantidade que foi para a célula já foi esgotada, o corpo vai precisar da reserva. Aí 1h30 depois que eu precisar dessa reserva, a tal insulina sai de cena, Carol. Por isso que eu fiz uma gangorra. A insulina tem que sofrer uma queda para outro hormônio entrar no lugar. Assim que o corpo precisa da nossa reserva de tecido adiposo, o hormônio que tem que ser produzido chama glucagon. O que esse glucagon faz? O caminho inverso, ele começa a retirar do seu tecido adiposo a reserva que foi feita anteriormente. Então, a gente tem que estocar uma reserva para daqui a pouco usá-la antes de comer de novo. E quem usa a nossa reserva de gordura é o hormônio glucagon. Então... Só que ele só é produzido com a queda da insulina. Se a pessoa está se alimentando o tempo todo de algo que libera muita insulina, nunca que o glucagon vai agir. Vamos fazer uma matemática, Carol? Uma matemática rapidinho? Um intervalo de 3 horas entre uma refeição e outra, tá? Se eu ficar com predominância da insulina por 2 horas e ela ficou estocando, aí ela caiu, entrou o glucagon. Só que 1 hora depois eu já comi de novo, então nesse intervalo de 3 horas eu tenho 2 horas de insulina e 1 hora de glucagon, eu fiquei mais estocando do que usando estoque. Então a gente precisa fazer o caminho inverso, Carol, fazer o pico de insulina ser menor, cair rápido, ficar só 1 hora no teu sangue, entrar o glucagon, pro glucagon ficar 2 horas agindo e mais retirando tecido adiposo do que estocando. Aí depois que você comer de novo, você mais usou reserva do que estocou. Gente, isso é sensacional. Isso é fácil, vocês vão aprender como fazer isso aqui. Nós vamos ensinar, mas vamos colocar uma perguntinha na tela agora. Vamos lá. Falei que era falei pra vocês que era a descoberta do mundo. Calma, nós vamos tirar todas as dúvidas. Fernandinha, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Carol, suco verde ajuda a acelerar o metabolismo? Retenção de líquido pode prejudicar o metabolismo, então
a agir na explicação de hoje, insulina, glucagon. Isso tem relação? Não diretamente, Carol. Assim, vamos pensar. A primeira pergunta da Fernanda é sobre o suco verde. O suco verde é um suco feito com vegetais verdes. Então, a gente está falando de carboidrato. Certo. Tá? Só que tem fibra se você não coar. Então, e é aí que eu quero chamar a atenção da fibra de uma tríade em cada refeição, do café da manhã à última refeição do dia. A Perfeito. questão da retenção líquida não quer dizer que seja influencia em glucagon e insulina. Retenção líquida tem outras causas que precisam ser avaliadas, ginecológicas. E aumenta o retenção peso de quando sal. você sobe na balança. Sim, porque é um inchaço. mas oscilação líquida não tem a ver muito com glucagon e insulina, Perfeito, não, tá? perfeito. Existe uma tríade, Carol, que tem que estar em todas as refeições, do café da manhã à última refeição do dia, tá? Porque é essa tríade que vai equilibrar a tal gangorrinha insulina-glucagon. Lembrando que insulina é estocador de gordura e glucagon queimador dos seus estoques de gordura. Que é o que a gente quer. Que é o que a gente quer. Quanto mais tempo um ficar em relação ao outro, melhor. Se eu tenho mais insulina e menos glucagon durando no tempo, 2 horas de insulina, uma de glucagon, eu tô lascado. Tô sempre mais tocando que usando. É isso que vai ditar, Exatamente. como a pessoa está. Então tem uma tríade. Toda vez que eu vou escolher um carboidrato, eu tenho que escolher o carboidrato que dispara menos meus níveis de insulina. São os carboidratos chamados de carga e de índice glicêmico médio ou baixos. Tá. Temos aí legumes, verduras, cereais integrais, algumas frutas, sem problema nenhum. Tá. A gente não precisa excluir o carboidrato, Carol, que é o que todo mundo quer, né, para emagrecer rápido. A gente pode diminuir o carboidrato. Tá. Imagina um gordinho sedentário que não precisa de muita energia, já que carboidrato vira glicose, que é energia para ser queimada. De um sedentário, eu posso jogar carboidrato para ter 40% da dieta, ao invés dos 55% tradicionalmente. Dá para dar uma diminuidinha. E escolher aqueles que não disparam insulina. Hoje tem tabelas na internet de carga e índice glicêmico dos carboidratos todos. É verdade. Dê preferência para montar o prato os de baixo e médio, índice e carga glicêmica, tá? A fibra tem que estar sempre acompanhando o carboidrato, porque a fibra é um freio natural de rapidez de absorção da glicose. Entendi. Quando a fibra está lá no seu intestino, a glicose absorve mais rápido, o índice glicêmico diminui. Se eu tenho uma absorção menorzinha, mais lenta da glicose, o pico é menor, ele vai cair mais rápido. Tá. Então a fibra tem que estar sempre junto. A fibra vai Perfeito. estar, nós vamos mostrar elas aqui. Quais alimentos têm fibra? A fibra vai estar na casca das frutas, nos vegetais, nos legumes, nas verduras, nos cereais integrais. A gente vai falar sobre elas aqui. Tem que estar em todas as refeições. E a proteína, Carol, por que tem que acompanhar? Vamos deixar aquele do PowerPoint, o último da Pode gangorrinha? deixar, isso. Vamos deixar? Que É até legal, porque eu vou falar agora da tem imagem, o próximo? né? Não, só tem um. Esse aqui. Então vamos deixar esse aqui. Assim como o carboidrato, Carol, vira glicose que dispara níveis de insulina, o tal glucagon, ele sofre uma influência de ser produzido mais rápido na presença da proteína. Isso é um dado interessante. O único problema é que tem pessoas que exageram em retirar carboidrato, ingerir muita proteína. Para compensar. O excesso de proteína não é legal. Então a gente tem que fazer um cálculo do total proteico que o paciente precisa, para não sobrar nem faltar, pegar esse total e fracionar e colocar em todas, eu falei todas as refeições. Por quê, Carol? A proteína vira aminoácido que estimula a liberação mais rápida do glucagon. Então, essa tríade de carboidrato correto, de índice e carga pequena ou média, fibra e a proteína, essa gangorrinha vai ficar a seu favor. Então, por exemplo, se você come uma barra de cereais no lanche da manhã, você está comendo só carboidrato e às vezes uma fibra. Mas tem a barra de proteína, mas ela tem muito açúcar para ficar mais doce. Se eu como só uma fruta, eu tenho no lanche intermediário, eu tenho... E a fibra, se for comer com a casca. Não tem a proteína. Não tem a proteína. Então, é aqui que eu quero chamar a atenção de trocas inteligentes ao longo do dia. Para que você, comendo, às vezes tem pessoas que montam um plano alimentar de X calorias para emagrecer. Eu vou comer 1.200 calorias para emagrecer. Essas mesmas 1.200 calorias, Carol, montadas de maneira diferente, você tem resultados aparentemente, a princípio, diferentes. Então, não é só o total de calorias do dia. É como jogar as calorias em cada refeição, pensando no carboidrato, na fibra e na proteína. E tá tudo aqui na nossa mesa. Tá tudo aqui. Eu tenho um exemplo que eu fiz para poder mostrar como funcionaria. Vou colocar mais uma perguntinha na tela. Gente, não se esqueçam disso, hein? Insulina e glucagon e tá tudo aqui na nossa mesa. Segura! Mas olha que chique, gostei do estilo dela, linda. Belinha, um beijo pra você. O que posso fazer para manter meu metabolismo sem perder peso frequentemente? Então, ela está num peso legal. De manter o peso? Ela está emagrecendo fácil? Eu acho que ela está emagrecendo fácil, ó, sem perder peso frequentemente. Digamos que assim, ela emagrece muito rápido. Então, também tem esse lance, né, das pessoas que querem perder peso e das pessoas que querem
manter, porque o metabolismo é o inverso. O glucagon dela tá demais. Pode ser. Tem outros fatores também, né, Carol? Tem fatores metabólicos como tireoide também. Existem pessoas que têm a genética de queimar com mais facilidade o que come. Aí ela tem que fazer uma conta para ela do total de calorias fracionado de maneira adequada, que mantenha a queima dela sob controle. Ela queima 1.500 calorias por dia, tem que comer pelo menos 1.500. Entendi. Tem pessoas que queimam 2.000. Então ela tem que comer um pouco mais ou gastar um pouco menos. Isso, exatamente. Aí é uma questão de matemática, de pensar para ela a quantidade desejada para a Belinha. Que é diferente do que a gente está eu tô mostrando emagrecimento. mais para quem está com dificuldade de perder peso e não compreende mesmo comendo um pouco menos. Entendi. Resolvi comer menos e não estou vendo progresso. E esse menos, será que está correto? Comer menos, eu posso comer de qualquer jeito, menos. Então, não é só calorias, é como montar as calorias. Vamos, então, para o momento da realidade. A hora que você vai comer e você olha e fala, ai, queria comer 5 vezes isso. Mas calma, a gente vai estabelecer aqui quantidade e qualidade, né, doutor? Talvez até mais a qualidade, Carol. Por que eu quero chamar atenção agora aqui na mesa? É como montar com mais raciocínio o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Perfeito. Esse total aqui em volumes, se é uma fatia de pão, se tem que ser 2, se tem que ser 2 colheres de arroz ou uma, isso é muito individual, Carol, porque vai depender do peso atual da pessoa, do nível de atividade física, da altura. Existe um cálculo que a gente tem que fazer para distribuir o total calórico ao longo do dia. Uma pessoa pode ser 1.200 calorias, outra pessoa pode ser 1.500, dependendo do tamanho dela, do nível de atividade física. Então, aqui eu vou chamar a atenção, assim, como se fosse uma pessoa sedentária, de 1,60 m que está gordinha, tá? Então, de 1,60, 60 quilos, 70 quilos. Então, acho que como um modo genérico. Então, vamos lá, Carol. Eu peguei 2 exemplos de cafés da manhã aqui, tá? Vamos ver se o câmera consegue pegar aqui pra gente poder... Você colocou um na frente e um atrás, que é pra gente comparar. Esse aqui de trás, Carol, que tá com a maçã, o que eu pus aqui? Um pão tradicional, uma fatia de pão branco. Primeiro erro nesse pão branco é não ter a fibra acompanhando. Do pão integral. Então, eu já pensaria num pão integral aqui na frente. Seria Primeira mais mudança. interessante. Primeira mudança, porque a carga o índice glicêmico desse aqui é maior. A absorção é mais rápida, tá? A gente está pensando em diminuir a rapidez de absorção da glicose para que não tenha tanto rapidez de pico de insulina. Perfeito. Muitas pessoas pegam uma geleiazinha light, legal, porque estou de dieta, tomam um suquinho de laranja, tá? E comem, às vezes, uma frutinha. Que daí você fala, o suco de laranja é super saudável, a fruta é super saudável, a geleia super saudável. Individualmente, nenhum problema. Mas olha essa combinação aqui, tudo Carol. Junto. Tudo carboidrato. Tudo carboidrato. Não tem nada de proteína aqui. Nada. Tá? Então a liberação do glucagon não vai ser... Por causa da casca da maçã, só. A casca da maçã tem a fibra. Você tem carboidrato e fibra, faltou proteína. Tá? Então o que eu faria aqui? Deixaria o pão integral. Eu coloquei aqui uma fatia de queijo branco, mas poderia ser um requeijão light. Quem tem problemas com a lactose? Gente, hoje a indústria está contribuindo. Já tem requeijão sem lactose, queijo sem lactose. Mas eu sou alérgico ao leite. Hoje tem a soja como substituto, inclusive requeijão de soja. E por que a soja? Por ter proteína também, porque é um bom exemplo de proteína vegetal. Por exemplo, um tofu bem temperado, super legal. Também uma pastinha de tofu, porque tem que ter a proteína junto aqui. Então, o carboidrato, a proteína estaria no queijo. Eu trouxe um substituto que todo mundo está esquecendo. A gente faz isso só em hotel, às vezes. Um ovinho mexido, Carol. É tudo de bom. Falamos do ovo. Tá inocentado. Tá na capa da... tava na capa de não sei que revista, acho que Saúde. Aí falamos aqui no programa do ovo semana passada, agora está na capa da Veja. Porque o ovo foi inocentado, Carol. Só não frite, tá? Uhum. Use ele mexidinho, com um fiozinho de azeite, sem problema nenhum. Então seria uma troca. Ao invés do queijo, comer um pãozinho com Delícia, hein? Ovinho mexido, seria muito interessante. Bom, hein? E trocaria um suco de laranja que tem uma carga glicêmica alta. A laranja não é inocente. E suco a gente faz com 3 laranjas, né? Eu trocaria por um suquinho similar, mas de limão. Limãozinho. Porque o limão tem uma carga glicêmica menor. E você consegue fazer um suquinho, no máximo 200 ml, viu, gente? Certo. Com um volume calórico menor, a carga também menor. Tem vitamina e com um limãozinho. C. Os dois. Agora, quero tomar alguma coisa? Pode ser um café com adoçante, pode ser um chá com adoçante, porque o adoçante é para quem quer perder peso e está obeso, está com sobrepeso. Pessoas que não estão com peso excessivo não tem por que ficar usando um adoçante, teoricamente, tá? Já que está meio com medo de adoçante fazer mal, então deixa reservado o adoçante para quem está lutando com a balança. Aí um café com adoçante, ou um chazinho para quem quer trocar um suco por uma coisa quente também. E fica legal. Mas quis chamar a atenção que aqui não tinha proteína, nesse tem. E essa frutinha? Mantém a fruta? Pode manter. Agora o que não pode é tirar essa fruta daqui e passar ela para o... Agora vamos pro lanchezinho da manhã? Vamos pro lanchezinho da manhã. Entre o café da manhã,
que muitas pessoas fazem, que começam a fazer dieta? Ou uma barrinha de cereais, tá? Eu coloquei uma aqui com chocolate, que a gente acha que é inocente, mas tem chocolate, tem às vezes açúcar, tem carboidrato, pode ter até fibra, mas cadê a proteína? Não tem proteína. Se for comer só uma fruta, também é carboidrato com fibra, mas cadê a proteína? Não tem proteína. Uma boa troca que eu sugiro é um iogurte, porque o iogurte, o leite e a soja são 2 exemplos onde tem carboidrato com proteína juntos. Entendi. Então você já vai estimular a glucagon. Proteína, glucagon, carboidrato, insulina. Tá. Diminui um pouco o carboidrato e aumenta um pouco a proteína. Um iogurte desnatado seria um bom lanche. Mas faltou fibra. Para quem tem problemas com lactose, ou sem lactose, ou um similar de soja, porque já existe. Iogurte de soja. É verdade. Já existe. Aí que a gente coloca para ter fibra? Faltou fibra. Eu pensei aqui, ó, numa colher de sobremesa de semente de chia. Você joga junto aqui, já tem a tudo. fibra. Um pouquinho de aveia também, tem fibra. Tem carboidrato, tem proteína, tem fibra. Tá? Belíssimo lanche da manhã. Uma ideia, para quem não abre mão de uma fruta, se você bater uma fruta no liquidificador, de preferência com a casca, e não coem, tá, gente? Não coem. Jogar uma colher de sobremesa de whey protein. Porque é uma proteína, no suquinho, porque você acrescenta proteína. Você vai ter o carboidrato, a fibra da casca e a proteína de whey protein. Que a fruta bate, a fruta faz um suco, joga o whey protein. Uma colher de sobremesa no máximo. Daquele sem sabor. Pode ser. Aí olha que ideia não influencia muito. E fica um lanchinho intermediário. E é proteína pura isso aqui. Proteína. A gente olha, né? É pó, né? Você fala, poxa, sim, é um suplemento alimentar, mas né? É uma sugestão, né, Carol? Você pode comer aqui. Ou pode ficar com iogurte com a semente de chia também. Legal. Tá? Muito bom. No almoço, tá? A gente tem que ser sempre a salada? Tem, gente, porque a fibra tá na salada. Então, salada sempre, né? De preferência até começar com ela aqui, com alface, tomate, cenoura sempre crua. Tá. Porque o índice glicêmico é menor. Quando cozida, o índice glicêmico é maior. Aumenta. A absorção é mais rápida. Entendi. Então, sempre crua, cenoura tá? sempre crua. Então, uma saladinha sempre introduzindo. Aqui tem 2 exemplos iguais, teoricamente. Arroz com feijão. Tá. Mas nesse aqui, o arroz é branco, é o polido. A carga glicêmica é maior, não tem fibra. A carga glicêmica, na verdade, é igual, Carol, mas o índice é maior. Entendi. Porque não tem a fibra. Aqui seria a fibra. Completo. Tá? O arroz com feijão, só trocaria o feijão branco pelo feijão, o arroz branco pelo arroz integral. Tem algum feijão que tenha mais fibra? Preto, quase, branco? O preto acho que tem... Na verdade, são muito similares. É o que diferencia um pouco, às vezes, é o teor de ferro e de proteína. Tá? Mas eles pode ser lentilha, pode ser grupo que tem proteína vegetal, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Grão de bico, gente. São as leguminosas, são fontes vegetais de proteína. Mas a proteína no almoço, a gente tem a opção da carne. Então, aqui eu coloquei um grelhadinho de frango, tamanho da palma da mão no máximo, ou poderia ser um corte magro de uma carne. Sou vegetariano, um hambúrguer de soja. Porque você tem que ter a proteína. Tem a vegetal, mas você pode colocar animal também. Entendi. Tá? Poderia ser shimeji, shiitake, que são proteínas vegetais? Também, proteínas vegetais. Ai, que delícia. Baixíssimas as calorias também, também né? Pode. E quer sair da caixinha, não achar que é só arroz com feijão? Eu trouxe aqui a quinoa, Carol. Sabe por quê? A quinoa é um cereal riquíssimo em proteína. Então, é uma combinação, porque o arroz com feijão, eles se completam nas proteínas, A quinoa é como se fosse arroz vegetal. com feijão? Ele tem uma quantidade de proteína praticamente similar ao arroz com feijão. E de carboidrato também. E de carboidrato também. Então, quer sair da caixinha, entra lá no site Pé da Cozinha e vê receitas com a quinoa que a gente faz. Gente, isso aqui você faz tudo, né? Você faz quibe com quinoa, você faz tabule com quinoa, você faz o que você quiser com quinoa. Exatamente. Não abre mão de um líquido, uma aguinha de coco, que de no máximo 200 ml, tá, gente? Tá. Para quem não abre mão de um líquido, tá? Certo. Sobremesa, aqui você tem que tirar uma frutinha daqui para jogar aqui se quiser uma sobremesa. Senão é muita coisa. Senão é muita coisa, tá? Lanche da tarde, mesmo raciocínio daqui, não muda. Poderia ser um ovinho. Pode. Também uma fatia de pão integral. Pode. E daí tem a proteína, a fibra e o carboidrato. Exatamente. Olha que gostoso, gente, no meio da tarde, um pãozinho assim com um ovinho. Pode, sem problema. Ainda mais o ovo hoje, até 1, 2 unidades ao dia é considerado seguro. Tá. Não exagerar na quantidade, Perfeito. mas até 1, 2 unidades ao dia. E à noite? A única diferença é que eu diminuiria, como eu quero diminuir um pouco o carboidrato, não precisa eliminar, mas diminuir, eu ficaria com a salada com um grelhadinho. Aí eu trouxe um peixinho, poderia ser um corte magro, poderia ser, se não comeu esse ovinho aqui, um omeletezinho aqui, porque eu tenho a proteína, tenho a fibra da salada e o carboidrato aqui da salada. Uma pergunta, nós estamos já, né, Mar? Mas eu tenho uma única pergunta, eu preciso perguntar pra ela. Se eu quiser colocar à noite a salada, o grelhado e um legume, pode? Pode. Quais legumes? A gente não vai dar pico de insulina. A gente tem aí berinjela, a gente tem várias opções, tem abobrinha, você pode ter a própria também, pode ser. Abóbora ou não? Agora toma cuidado com arroz aí, toma cuidado com abóbora, toma cuidado com batata. Então caldinho de abóbora toma cuidado à noite. com a mandioca, né? Porque é óbvio, gente, se você é uma pessoa que está gastando energia, é uma pessoa que malha, gasta energia,
que se dane o carboidrato à noite, porque você vai queimar ele no outro dia, o estoque vai ser feito, mas depois vai ser queimado. Nós estamos falando aqui do sedentário gordinho, que dificuldade de emagrecer, que está comendo menos calorias de maneira errada. Não destrava. Ele está com boa intenção, mas está travando porque ele faz um exemplo todo errado, né? Insulina predomina, glucagon em menor tempo entre as refeições, mais estoque do que os estoques, metabolismo travado. Destrave seu metabolismo e vai fazer atividade física, né, gente? E aí capô. Que eu destravei, minha reserva está ali prontinha para usar, agora vai gastar, agora vai fazer a sua caminhada, porque você vai começar a colher grandes benefícios. Sempre me perguntam por que eu como japonês na sexta-noite. Porque sábado eu acordo e posso correr. E aí, né, depois de tanto arroz, aquela comida japonesa deliciosa, no dia seguinte a gente gasta, né? Então, fazendo isso, tendo esse pensamento e essa divisão, não tem erro. Isso aqui, Carol, não foi invenção do Roberto Navarro, não. Nós estamos falando de fisiologia, tá? Perfeito. Isso aqui é uma fisiologia já estudada, já compreendida. Não tem por que achar que isso é invencionice. Invencionista está aí fora, estão inventando coisa demais, tá? Gente, cuidado com o que estão falando para vocês, porque tem umas besteiradas, mas cada um acredita no doente que quiser. Agora, aqui está o que a fisiologia diz. Então, vamos usar esse conhecimento a nosso favor. Certeza. É bem mais simples do que se imagina. E vamos combinar que não é difícil e é uma delícia. Vocês viram as opções ótimas que o Dr. Roberto... E baratas, hein? Sem dúvida. Só posso te agradecer. Obrigada mais uma Carol. vez. Sempre um prazer. Olha... Eu te agradeço. A todos em casa, inclusive. Descobrimos, hein, gente? O negócio foi desvendado ao vivo aqui no nosso Você Bonita. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Roberto, saber mais sobre esse assunto e tantos outros ligados à nutrologia, o site é o nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, e lá no Insta, @nutrasaude, com todas as dicas e, olha, aulas impecáveis com ele. Daqui a pouquinho, então, vamos... Aquele empadão da Malu. Todo pensado nisso, viu? Todas as receitas que a gente pensa, tá isso aqui respeitado. Gente. Carboidrato com proteína e fibra. Tá vendo? Não dá pra perder. Um beijo. Obrigado, até a próxima, Carol, doutor. Tá vendo isso? Vocês viram como tudo, quando a gente aprende, tem orientação e informação, dá certo?